Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 37, é uma passagem bastante conhecida. Mas eu quero trazer algo do coração de Deus. Vou ler Ezequiel, capítulo 37, do versículo 1. Ele vai até o 14. Eu vou ler esses versículos e veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos, na superfície do vale estavam sequíssimos. E então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? E eu respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dizes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: e eis que farei entrar o Espírito em vós e viverei. Porei tendões sobre vós, fareis crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. E então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batia contra os ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. E então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e diz: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército de sobremodo numeroso. E então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. E eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria, e vos estabelecerei na vossa própria terra. E então saberei que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. É uma palavra maravilhosa. E o tema dessa mensagem é: mude a sua visão nos tempos da adversidade. E para que essa mudança possa acontecer na nossa vida, quando nós estamos na adversidade, quando nós estamos na luta, quando nós estamos no deserto, quando estamos no meio de um grande temporal, tem um grande temporal acontecendo dentro da nossa casa, um grande rebuliço, quando os problemas estão acontecendo, para que verdadeiramente a gente possa mudar a nossa visão. Porque, irmãos, que quando a gente muda a visão, nós mudamos a nossa forma de falar, nós mudamos a nossa forma de agir,
Nós mudamos a nossa forma de pensar. Todo o nosso comportamento, mediante as circunstâncias, ela muda. Mas o primeiro ponto que tem que acontecer é que a gente precisa mudar. Tomar a decisão de mudança. E tomar essa decisão, ela não é fácil, ela é difícil. Porque ela nos exige renúncia. Ela nos exige a cada vez mais renunciarmos. E é muito difícil renunciar. É muito difícil para nós renunciar. Mas eu quero colocar algo aqui para que os irmãos possam entender o início dessa mensagem. Quando o profeta, que a palavra fala sobre uma visão que esse profeta teve. Mas o que me chamou muito a atenção e que o Senhor me fez e me trouxe ao entendimento é que aquele profeta, ele não teve só uma simples visão. Ele estava no lugar certo. Ele estava na hora certa. O tempo para o milagre estava na hora e no momento certo para que a visão acontecesse. E se você prestar atenção no versículo 1, a palavra do Senhor diz: e veio sobre mim a mão do Senhor. E ele me levou pelo Espírito e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E é interessante porque a palavra fala que aquele homem teve uma visão. Mas, irmão, se você parar para analisar e o Senhor, Ele te dá uma visão, para quem tem visão, ou para quem está numa intimidade muito grande com Deus, há momentos que é como se você estivesse naquele lugar, naquele ambiente, ali aonde você está vivendo, você está vivendo um momento, e Deus, Ele fez isso com o profeta. Foi uma visão, mas a mão do Senhor veio, pegou aquele profeta e o levou. A palavra do Senhor fala que ele não só viu, mas a mão do Senhor veio e o levou e o colocou bem no meio do vale. Irmãos, imagina a intimidade daquele homem para Deus vir e levar. Nós precisamos ter essa intimidade com Deus. Essa mesma visão, ela precisa acontecer na nossa vida. O Senhor, Ele precisa nos levar. Porque às vezes o Senhor nos leva e a gente nem percebe. Sabe aquele momento que parece que você diz assim: meu Deus, eu estou no meio do problema e eu não sei nem como isso aconteceu. A minha casa, a minha família está num rebuliço que eu não sei nem como isso aconteceu, eu não sei nem como vai se resolver. A palavra do Senhor, ela fala que o Senhor, Ele levou aquele homem. Ele levou pelo Espírito e Ele deixou aquele homem no meio de um vale. Primeiro ponto ali, Deus, Ele estava revelando para aquele profeta o propósito dele. Havia um propósito de Deus para Deus levar aquele profeta para o meio de vale. E há um propósito de Deus quando Deus permite que situações e circunstâncias ou adversidade venham para a tua casa, para a tua vida. Quando os problemas estão acontecendo, há um propósito de Deus. O que cabe a nós é nós mudarmos a nossa visão. É nós mudarmos como nós estamos olhando para este problema, para essa dificuldade, para essa luta. É quando eu estou no meio do furacão, é quando eu estou no meio da luta, é eu ter um olhar diferente.
eu começar a ter realmente intimidade com o Senhor e pedir para que Deus possa abrir os meus olhos. Porque se você prestar atenção no versículo 2, além de Deus pegar aquele profeta, levar ele e colocar no meio do vale, o Senhor o fez ele andar no meio do vale. Deus não só abriu uma televisão, uma visão para ele, não. A palavra, ela diz que me fez andar ao redor deles. Deus fez aquele profeta andar no meio daquele vale. E aquele homem começou a perceber que na superfície do vale tinha muitos ossos. E sabe o que é mais interessante? É que ele começou a perceber que não só a quantidade de ossos que tinha naquele vale, mas como aqueles ossos estavam. A palavra do Senhor diz que ele diz assim: e eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Como é que aquele profeta sabia que aqueles ossos estavam sequíssimo se ele não tivesse no meio, andando, sentindo? E muitas das vezes Deus nos permite as situações ou as circunstâncias acontecer na nossa vida para que a gente possa sentir. Eu preciso sentir. Eu preciso passar pelo vale. Eu preciso andar ao redor dele. É necessário. Para que a visão mude, para que realmente o milagre possa acontecer. É necessário que isso aconteça. E o versículo 3, ele diz, e é interessante porque o próprio Deus, ele ali revela, quando ele coloca aquele homem, ele faz aquele homem andar. A percepção daquele homem se abre, porque ele percebe a quantidade, ele percebe como que estavam os ossos, e ali Deus faz a pergunta para ele. No versículo 3, o Senhor o perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Deus fez a pergunta-chave que muitas das vezes Deus faz todos os dias na nossa casa, na nossa vida. Por acaso poderá reviver esses ossos? Por um acaso os problemas da tua casa vão ser resolvidos? Por acaso as circunstâncias que você está passando vai passar? Por um acaso a cura vai acontecer? Por um acaso a libertação vai acontecer? Por um acaso a porta vai se abrir? Todos os dias o Senhor, ele faz essa pergunta, mas cabe a nós ter uma visão diferente da situação, que ela não é fácil. Cada um de nós tem uma adversidade. Cada um de nós tem um problema. Cada um de nós tem uma dificuldade. Cada um de nós vê diferente os nossos problemas. Mas sabe o que é interessante? A gente vê diferente, né, os nossos problemas. Mas aí a gente sempre está pronto para dar uma solução para o problema do outro. Nós temos respostas, soluções para o problema, a adversidade do outro, mas não temos a visão ampliada para ter a resposta para o nosso próprio problema. Nos achamos incapazes de ter a solução para o nosso problema. E aí a gente procura outra pessoa para que outra pessoa traga essa solução, e não é isso que Deus quer. O que o Senhor hoje, Ele está falando não só para mim, mas para você também, é que você é capaz, você é profeta, você é filho de Deus, você é filha de Deus. Há um propósito de Deus na tua vida, na tua casa, na tua família. O Senhor te capacitou para resolver os teus problemas. O Senhor te dá capacidade, o Senhor amplia a tua visão. É só você estar no momento certo, na hora certa do milagre, que o Senhor, Ele vai vir com a sua mão e Ele vai te transportar para que você possa
ser aquele que vai resolver os problemas da tua casa, da tua família. Mas a gente é hábito, a gente é rápido em sempre chamar outra pessoa para isso. Somos nós humanos, mas não é isso que Deus quer. E o primeiro ponto é: mude a sua visão. Os versículos 1, 2, 3 e 8. Ele deixa claro sobre isso: mude a sua visão. Como é que você está olhando para o seu problema? Como é que você olha para o seu filho problemático? Seu esposo ou esposa problemático? Como é que você está olhando para a sua situação financeira? Como é que você está olhando para o teu casamento? Como é que você está olhando pelas dificuldades que você está passando? Como é que você vê? Aquele profeta andou, viu a quantidade, viu como estavam aqueles ossos, mas ele não se atreveu a dar a solução. Ele disse: Senhor, tu o sabes. Mas nós somos rápidos para trazer e dar a solução para o outro. E o Senhor, Ele quer que você possa ser a solução, ser um milagre. Deus te escolheu, Deus tem te capacitado para isso. Mude a sua visão. Deixa Deus te conduzir. Não olhe para os teus problemas com uma visão carnal, uma visão religiosa. Olhe para os teus problemas como uma visão de Deus, uma visão de um homem e de uma mulher que serve um Deus poderoso, um Deus supremo, que todos os dias, quando nós nos acordamos, o Senhor nos dá o fôlego de vida e mais um dia de vitória. Então nós temos que tomar posse disso na nossa vida, porque é tanto problema, é tanta dificuldade, é tanta palavra negativa, é tanta porta fechada, é tanta enfermidade, que os dias vão passando e nós vamos baixando a nossa cabeça. E nós começamos a olhar com um olhar de um fracassado, de uma pessoa enferma, que não consegue ver a Cristo. E o Senhor quer que você tenha e seja como esse profeta. Está no meio do problema, irmão. Está difícil a dificuldade. Mude a sua visão. Ela não é fácil, eu digo por experiência própria. Mas quando a gente permite com que o Espírito de Deus trabalhe na nossa vida e a gente começa a mudar a nossa visão conforme as circunstâncias, a adversidade que vai acontecendo na nossa vida, ou no meio da enfermidade, ou no meio dos problemas, ou no mesmo da crise financeira, ou quando o ladrão vem e rouba tudo e você olha para dentro de casa e só vê bagunça. E você tem que olhar com os olhos da fé. E você não sabe de onde vai tirar. Mas você tem que olhar com os olhos da fé. Porque se permitiu é porque Deus queria mostrar algo. E o segundo ponto, mude a sua forma de falar. Como é que você tem falado dentro da sua casa? Como é que você tem tratado esse problema? A forma como você fala. Não tem mais jeito? Não tem mais solução? Não adianta mais? Nunca vai mudar? A porta nunca vai abrir? A cura nunca vai acontecer? Como é que você tem, e eu tenho, falado no meio da adversidade, mas no meio do problema? Porque quando tudo está bem, a gente dá glória a Deus, Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, Deus é tremendo, a gente conta testemunho, a gente faz culto de ação de graça, a gente chama, convida os vizinhos, a gente testemunha tudo. Mas e na adversidade? Glorificamos a Deus?
na adversidade, damos um culto de ação de graça para agradecer ao Senhor pelas lutas que estamos passando, e o Senhor está nos renovando, nos capacitando, nos fortalecendo e nos sustentando a passar aquela luta? Como é que nós estamos agindo e falando? Porque quando tudo está bem, irmãos, é prático. E se pararmos aqui, se você prestar atenção, o versículo 4. Porque até para profetizar, a gente precisa ter a ordenança do Senhor. Não é só chegar e sair falando qualquer coisa, não. A gente precisa ter direcionamento de Deus para profetizar dentro da nossa casa. Porque senão a gente só profetiza da nossa própria vontade, aquilo que o nosso coração quer, a nossa carne quer. E a gente começa a profetizar só a nossa vontade. Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo. Senhor, pega fulano, faz assim, Deus faz assim. Quebra, abre, fecha. E a gente vai profetizando da nossa própria vontade, aquilo que a gente quer que Deus faça para nós. Aquilo que nós achamos que é bom se acontecer daquele jeito. Mas sabe o que a palavra ela nos ensina? É que depois que Deus ele faz a pergunta no versículo 4, o próprio Deus ele disse, e disse-me ele, profetiza a estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor Deus a estes ossos, e eis que farei entrar o Espírito e eu vos, em vós e viverei. Deus fala para o profeta, olha, por um acaso poderá esses ossos reviver? Profeta muito sábio, Senhor, tu sabes. Ele falou realmente, né? Deus começa ali a revelar o propósito, mas ele diz, olha, começa a falar dessa forma. É desse jeito que você vai falar agora. E muitas das vezes Deus coloca as palavras nos nossos lábios para nós orarmos dentro da nossa casa sobre uma vida do nosso filho. E a gente começa a medir a palavra que Deus colocou porque nós achamos que é duro. Porque às vezes o que Deus está pedindo é para que realmente seja tratada a pessoa. E achamos que é duro. Não, não é de Deus não, é de mim mesmo, né? Deus jamais vai pedir ou fazer que eu fale isso. Mas a palavra do Senhor, ele diz o seguinte, e disse-me ele, profetiza a esses ossos, e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Os ossos precisavam ouvir. Irmãos, como é que osso escuta? Como é que um osso vai escutar? Como é que um homem, no meio de um vale, onde os ossos estavam, a própria palavra relata que estava tudo misturado, tudo misturado. E como é que um homem vai chegar para um monte de ossos que estavam tudo misturado? Ouvi a palavra do Senhor. E assim é a nossa vida. A gente está no vale, nossa família está no vale, a nossa situação está no vale, tudo misturado, tudo bagunçado, tudo desordenado. Mas o que a gente precisa é ouvir a palavra do Senhor, é parar para ouvir Deus falar. Não é eu falar, não é a minha vontade falar, mas é o Senhor falar. É parar para ouvir o que Deus tem para falar naquela circunstância, naquela adversidade, o que está acontecendo. É parar para ouvir o que Deus tem para falar para o meu marido, do meu marido, da minha esposa, do meu filho, da minha vida financeira. Ouvir, irmãos, e receber. Que às vezes a gente até ouve, mas não recebemos. E a palavra do Senhor, ele diz, e o Senhor ele começa a colocar ali o que vai acontecer. E o versículo 7, ali começa a mudança daquele homem.
Porque Deus falou com ele. Deus deu direcionamento. Às vezes você está no meio do problema, irmão, e você não tem ainda direcionamento de Deus. Você precisa ter direcionamento. A gente precisa ter direcionamento de Deus. O que fazer, como agir, como me comportar. Deus deu direcionamento para aquele profeta. No versículo 7. E então profetizei segundo me fora ordenado. Aquele homem, quando ele ouviu, ele entendeu. A mente dele se abriu. Ele compreendeu que ele não estava no meio da adversidade, ele não estava no meio do problema, irmãos. Ele entendeu que ele estava ali no meio para receber um milagre. Aquele profeta entendeu que o sobrenatural de Deus iria acontecer naquele momento. Que é justamente isso que tem que acontecer conosco. Está difícil, está doendo. Não vê solução. Deus está falando com você, opa, eu estou no meio do meu milagre. O sobrenatural de Deus vai acontecer na minha casa, vai acontecer na minha família. A porta ela vai se abrir, aquela vida vai se render, aquela pessoa vai ser transformada. O milagre vai acontecer. É no meio da dificuldade, é no meio da morte, é no meio de que parece que nada está dando certo, que a gente tem que ter ali a visão e dizer, oba, é hoje o dia do meu milagre. Porque aquele profeta disse que eu fiz tudo, eu falei conforme o Senhor me ordenou. E quando ele começou, ele começou a profetizar, e então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído. Irmão, começa a profetizar. Se vê ruído, se vê barulho, não te preocupa não, que é Deus fazendo a obra. Não fica angustiado não. Não fica com medo, não fica temeroso, não fica apavorado, não fica desesperado, não, descansa no Senhor. A palavra diz que quando aquele profeta começou a profetizar, ele começou a escutar o quê? Um grande ruído, pensa, num ruído no meio do vale. A palavra do Senhor disse que os ossos começaram, osso com osso, começou a se juntar. Começou a ter o quê? Um rebuliço. Deus começou a colocar tudo o quê? No seu devido lugar. Então, se tem alguma coisa fora, Deus vai colocar no lugar. Não te preocupa não, irmão. Descansa em Cristo, só profetiza. Só fala conforme aquilo que o Senhor te ordenar. Não tenha medo não, às vezes é duro. Porque muitas das vezes Deus nos leva a ministrar palavras duras, a profetizar palavras duras, mas não tenha medo não. O rebuliço ele vai vir. Você não está querendo um milagre? O milagre vai acontecer, mas não é do jeito que a gente quer. É do jeito que Deus quer. É da forma que o Senhor quer. E é por isso que a palavra, ela fala que aquele profeta, ele começou ali a ouvir um grande barulho, os ossos batiam contra osso e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. E olhei, no versículo 8, aquele homem com uma visão já mudada, o homem e a mulher de Deus, quando ele já tem a sua visão mudada, e ele começa a profetizar, e o barulho está acontecendo, e Deus vai colocando as coisas no seu devido lugar, ele faz igual o versículo 8. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não ainda havia o Espírito. Ele falou, rapaz, já está, né, organizado aqui o negócio, mas está faltando algo, está faltando o Espírito. E esse Espírito aqui é o Espírito do homem. E eu achei assim, interessante, porque só hoje de manhã, eu em meditação com o Senhor, que Deus me trouxe ao entendimento de algo, que eu tinha mandado uma oração para o pastor, e toda vez que eu escutava aquela oração, me martelava algo.
Porque o pastor sempre falava assim: Senhor, tu és o Deus que dá alma a corpos mortos. Falava, mas meu Deus do céu. E sempre aquilo me martelava: como assim? E quando eu estava meditando hoje cedo, o Senhor me fez entender que é nesse momento que Deus está. Muitas das vezes, irmão, nós estamos como esses vales, corpos mortos, sem esperança, sem paz, sem alegria, não conseguimos ver nada, a visão completamente fechada. Andamos, suspiramos, vivemos o dia por dia e assim nós vamos levando tudo como corpos mortos, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. Nova criatura, irmão, não há morte, só vida. Quando Deus ele começou a fazer a ordenança para aquele profeta, era para trazer vida para aquele povo, porque ele diz: olha, profeta, está vendo aqui esse exército grande aqui, está vendo esse bando de gente aqui, com a alma morta, o corpo vazio, sem o espírito do homem, que ainda não era o espírito de Deus. Era o espírito do homem. Não conseguia ter contato com Deus, porque é o espírito do homem que tem contato com o espírito de Deus. É nesse momento, irmão, que ele dizia: olha, esse aqui é toda a casa de Israel. Como está a nossa casa, irmão, diante do Senhor? Como que está realmente a nossa casa diante do Senhor? Se o Senhor hoje ele fizesse essa pergunta para você: olha para a tua casa, como é que ela está hoje? Corpos mortos, sem espírito, sem sonhos, sem projetos, sem realização, sem salvação, sem cura, sem libertação, sem vida, sem Deus. Como é que está hoje, irmãos? A gente não vai olhar para a casa do vizinho, não, porque para a casa do vizinho a gente dá solução. A gente tem que olhar para dentro da nossa casa, a gente tem que olhar para a nossa vida, a gente tem que olhar para a nossa família, a gente tem que projetar a nossa geração daqui a 10 anos, como é que ele tem que estar diante de Deus. Mas eu tenho que ter uma visão de hoje, para daqui a 10 anos, o milagre de Deus está ali no sobrenatural. É eu poder profetizar hoje aqui e amanhã você vê o milagre acontecendo. Mas como é que está? O profeta profetizava tudo que o Senhor lhe ordenava. O versículo 11, ele diz: então me disse, filho do homem, esses ossos são todas a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todos exterminados. Povo que murmura, que reclama: acabou minha vida, não tem mais solução, acabou. O próprio Deus, ele diz o que o povo falava, quer dizer que o que Deus escuta, o que Deus está escutando dos teus lábios. Não é só na hora que você ora, não, meu irmão, é todo dia. É quando você está no teu trabalho, é quando você está com teus amigos. O que Deus escuta? Porque na hora de orar, na hora de adorar, a gente é muito santo. A gente muda até a voz se brincar, a gente muda até as palavras, a gente fica escolhendo palavra para falar com Deus. Mas o que realmente Deus escuta é o meu falar do dia a dia. O meu falar do dia a dia, ele chega diante da presença do Senhor. Não é só na hora que eu entro no meu quarto, fecho a minha porta, vou no meu secreto, falo com Deus e o Senhor responde. Não é só nessa hora não, irmão. É no meu dia a dia. E Deus, ele falava isso para o profeta.
Deus chegou para ele e falou: o que que o povo falava? Os nossos ossos se secaram, quer dizer, acabou tudo. Minha vida não tem mais solução, meu casamento não tem mais solução, minha família não tem mais solução. Não vejo mais esperança. Fulano não muda, Beltrano não muda, não tem mais jeito. Ou muitas das vezes é um desespero, não consegue descansar no Senhor. E no versículo 12 diz: e portanto, profetiza e dize-lhes. Aí vem mais uma ordenança do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: e eis que eu abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Você compreende, irmãos, essa palavra? Você compreende que quando Deus ele diz: eis que abrirei a vossa sepultura, aquilo que você enterrou, aquilo que você disse que não tinha mais jeito, aquilo que você disse que não tinha mais solução, que estava tudo acabado, que morreu. O Senhor, Ele diz: olha, eu vou abrir a tua sepultura, eu vou trazer a vida, eu vou dar a solução, os teus projetos vão se realizar, a porta ela vai se abrir, eu vou entrar na tua família, eu vou salvar, eu vou curar, eu vou libertar, eu vou fazer um milagre acontecer, o sobrenatural vai acontecer na tua casa, na tua vida, na tua família, na tua geração, aonde você tem colocado e tem orado, eu vou abrir a sepultura. Porque sepultura, irmão, é lugar de morte. Enterrou, acabou. E o Senhor diz: não, a tua história não acabou. Agora que ela vai começar, o Senhor, Ele está abrindo. Então a história da tua vida, os teus projetos e os teus sonhos, agora que o Senhor vai fazer com que tudo comece aonde você parou. Mas você precisa tomar posse da palavra de Deus. Por isso que o Senhor diz: profeta, profetiza, abre a tua boca. E aquele homem sabia que era o Senhor e ele profetizava. E como é que a gente profetiza no meio da circunstância? Vou engavetar esse projeto porque não tem mais jeito. Eu não tenho condições financeiras para que isso aconteça. Né? Está muito difícil levar para fora, para um tratamento. É muita burocracia. Não é assim que a gente faz, irmãos? E a gente sempre coloca uma desculpa. A gente sempre coloca a culpa em alguém. Mas quando a gente tem a posição de profeta, a voz de profeta, a visão de profeta, o milagre acontece na nossa vida, porque profetas somos todos nós. A gente precisa entender que nós somos profeta, nós somos a voz que o Senhor usa para proclamar o evangelho, para declarar a paz, para declarar o milagre. E esse primeiro milagre ele tem que acontecer dentro da nossa casa. Não é só proclamar na casa do vizinho, do irmão que está sofrendo, não, irmãos. Primeiro milagre é na nossa casa. As primeiras sepulturas que tem que ser aberta é a nossa, que há muito tempo a gente enterrou. Porque tem pessoas que têm projetos enterrados há muitos anos atrás, nem lembra mais. Mas o Senhor, nessa noite, o Senhor vai abrir essas sepulturas e um milagre vai acontecer na sua casa, na sua vida, na sua família. O versículo 13 diz: sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu Espírito, é o Espírito de Deus, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. O Senhor vai te estabelecer aonde você está, mas meu irmão,
Deixa o Senhor trabalhar, deixa o rebuliço acontecer, deixa o barulho vir. Deixa o Senhor fazer a obra, deixa Deus colocar tudo no seu devido lugar, só profetiza, só profetiza. Olha com uma visão de homem e de mulher, de marido, de esposa, de mãe vitoriosa. Não olha como derrota não, olha como vitória. Está difícil, está doendo, mas o homem, o Deus do milagre, ele mandou profetizar e eu sei que o milagre vai acontecer. Porque é o Deus do milagre, irmãos. O Senhor, quando Ele fala, Ele garante. Nós, homens, somos falhos, mas o Senhor não. Ele não falou, Ele vai cumprir. Mas a gente precisa estar realmente na posição. Por isso que o versículo 14, ele diz: porém em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra, e então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Acabou, não tem outro Deus, não tem outra pessoa, não tem ninguém. Ele é o Senhor, Ele é Deus, é Ele que faz, é Ele que vai fazer um movimento, é Ele que vai abrir a sepultura, é Ele que vai entrar dentro da tua casa, é Ele que vai fazer um milagre, é Ele que vai curar, é Ele que vai salvar, é Ele que vai restaurar. A gente não faz nada, irmão, é o Senhor que faz. Mas a gente precisa ser profeta, a gente precisa estar na posição. A gente precisa mudar a nossa visão, mudar a nossa forma de falar e de agir. E para encerrar, eu quero só que você preste atenção. Quando o milagre acontece na nossa vida, quando Deus cura, quando Deus liberta, quando Deus abre a porta, sabe o que é interessante? É que a gente precisa passar pelo processo. Para tudo existe um processo. Até mesmo na cura. Deus, ele pode curar imediatamente. Mas também Deus pode curar no processo. A gente precisa estar realmente com uma visão aberta para entender esse movimento e esse mover de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você prestar atenção na palavra do Senhor, quando Deus levou aquele homem, naquele vale, o profeta, eram os ossos, né? Estava tudo bagunçado, não estava tudo junto, não é isso? Mas quando a gente começa a fazer a vontade de Deus, Deus começa a fazer o rebuliço, e ali começa a vir o processo de Deus na nossa vida. A palavra do Senhor diz que a primeira coisa que aconteceu quando foi liberado a palavra, foi os ossos unir a seus ossos, seus devidos lugares. É o primeiro processo. Entenda isso. Começou a colocar tudo no seu devido lugar. E depois veio os tendões sobre os ossos. Houve um processo, e o interessante é que Deus explicou para o profeta o processo. Deus muitas das vezes explica para a gente o processo, mas a gente não quer passar pelo processo. A gente quer ouvir a palavra do Senhor, e a gente quer tomar já a posse da bênção lá na frente já passar por tudo, dar um salto. E não é bem assim. Primeiro os ossos começaram, cada um com seu osso. Depois os tendões vieram para os seus ossos. Depois começou a crescer a carne. E depois que a carne cresceu, veio a pele. Entenda isso. Existem 4 processos na nossa vida. E esse é interessante, porque para esses 4 processos é para que a gente possa estar de pé. Porque aquele exército ficou de pé depois de 4 processos, irmãos. E a gente já quer ficar de pé do dia para a noite, não. Existe um processo para a gente ficar de pé. Para a gente estar firme, estar preparado para receber o nosso espírito, para que a gente possa também ter contato e intimidade com Deus. A gente precisa estar de pé. A gente precisa estar fortalecido. A palavra de Deus diz que Deus falou para aquele
profeta. No versículo 9 ele diz: profetiza ao Espírito, profetiza. Assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos, para que viva. Vem dos quatro cantos, irmãos. É um processo para que o Espírito, para que a gente tenha intimidade com Deus, a gente precisa ter processo, jejum, oração, renúncia. É um processo para que a gente possa ter aquela ligação com o Pai, o nosso Espírito, ter ligação com o Pai. Nós temos que passar pelo processo. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. É um processo, dói. Dói, irmão, dói, mas o Senhor, Ele te trouxe aqui nessa noite para fazer um milagre na tua vida. Se você está caído, o Senhor hoje te coloca de pé. Hoje o Espírito do Senhor está nesse lugar. Eu convido você a ficar em pé nesse momento.